A paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos alegres aqui, mais um dia adorando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor, que você possa sentir a presença de Deus aonde você estiver, você possa louvar juntamente conosco e se alimentar da palavra de Deus. Vamos orar para que demos início ao culto desta noite. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós adoramos, exaltamos e engrandecemos o seu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Queremos Te agradecer, a Deus, por mais um dia, Tu tens nos concedido de estarmos presentes na Tua casa, nesta noite, para adorar, bendizer e engrandecer o Seu santo nome. Por isso, a Deus, esteja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue nos abençoando, ministério de louvor, adorando ao Senhor. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória.
de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração para nós estarmos meditando na palavra de Deus nesta noite. Deus tem uma mensagem para a sua vida nesta noite. Então, abra o seu coração e deixa Deus falar contigo nesta noite. Amém? Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós adoramos
nós exaltamos, nós engrandecemos o santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus amado, em nome santo de Jesus, no nome amado e querido, nós queremos te pedir, ó Deus, que Tu venha agora neste momento abrir os ouvidos espirituais de todos que estão ao alcance desta mensagem e que eles possam ser impactados pela Tua palavra e mudar de atitudes a partir de hoje, ó Deus, que Tu entre em cada lar em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nossas Bíblias em primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 13 a 14. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 13 a 14. Diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Repita comigo. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família, para que você possa fazer, irmão, da sua casa o melhor lugar do mundo. Irmãos, a nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo, precisa ser um porto seguro, precisa ser aonde os nossos filhos cresçam na paz e no ensinamento do Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: instrua o menino no caminho em que deve andar. Então, desde criança, nós temos que conversar com o nosso filho, pregar a palavra para o nosso filho, para que o nosso lar seja uma bênção nas mãos do Senhor. A nossa casa, irmãos, independente se ela é rica, se ela é pobre, se ela é grande ou se ela é pequena, se ela é de madeira ou se ela é de alvenaria, não importa, irmãos. A nossa casa, ela precisa ser um lugar de adoração a Deus, ela deve ser o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo, irmãos, é quando nós podemos estar e sentimos a presença de Deus. Amém, irmãos? Mas em muitos lares, infelizmente, quando a porta se fecha, começa uma guerra, uma discussão de respeito, uma intolerância, ofensas, violências. Nós temos visto aí nas mídias, né? Pai contra filho, filho contra irmão, né, esposo contra esposa, uma violência, porque esses lares estão sem a paz de Cristo, esses lares estão sem o poder de Deus na vida deles. Nós vemos aí muitas famílias com os nervos à flor da pele, qualquer coisa é motivo de descontrole emocional, um querendo falar mais alto que o outro, um querendo ofender mais o outro, e aí fica aquela loucura dentro do lar, a ponto de ambos não quererem ir para casa, a ponto de ambos não quererem ir passar um dia na sua casa, muitos fazendo hora extra para demorar a chegar em casa, outros esperando a hora passar, da hora de todos dormir para ele chegar, porque não tem paz, não tem segurança, não tem esperança dentro do seu lar, não é um porto seguro. Mas nesta noite eu quero trazer uma palavra onde que você possa fazer que a sua casa, ele seja o melhor lugar do mundo. E para uma casa ser melhor do mundo, irmãos, o melhor lugar do mundo, ela primeiramente precisa ter Deus dentro da sua casa, porque Deus traz a paz para a nossa casa, amém, irmãos? Por isso, irmãos, eu quero trazer para você, de acordo com o que nós lemos aqui, em 1 Crônicas 13, 13 a 14, né? Para que nós venhamos fazer que a nossa casa seja o melhor lugar do mundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar disposto a correr risco pelo quê? Pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo quê? Que você vai estar disposto a correr risco para a sua família, para a sua casa ser o melhor lugar do mundo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Somente há uma coisa a qual precisamos correr risco. Mas antes de eu falar isso, eu quero dizer para você que nenhum sucesso no mundo vale a pena o fracasso da nossa família.
Então não vale a pena correr risco para o sucesso financeiro, para o sucesso pessoal, se esse sucesso irá trazer desgraça para a nossa família, se vai trazer infelicidade para a nossa família. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você é que está escrito em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, que é: você precisa estar disposto a correr risco pela presença de Deus na sua casa. Olha só o que diz Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Isso está, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando Davi olha essa cena, irmãos, Davi começa a ficar apavorado, porque ele não tinha seguido a ordenança de Deus de como carregar a arca. Não poderia ser em cima de uma carroça de bois, tinha que ser 4 levitas, cada um segurando em suas pontas, e cada passo ele tinha que fazer um sacrifício. Mas com a intenção do coração dele era levar a arca para Israel, para a casa dele, mas sem observar a ordenança de Deus, não adianta. Então o que significa, irmão? Não adianta você tomar nenhuma decisão na sua vida, se não for na direção de Deus, se não for na vontade de Deus, se não for como Deus planejou. Então por isso, irmãos, nós precisamos ter os nossos planos, nós precisamos ter o nosso projeto. Mas antes de qualquer coisa desse plano e desse projeto, nós precisamos apresentar a Deus e dizer: Senhor, está aqui o meu projeto, está aqui, Senhor, os meus planos, mas eu quero entregar nas suas mãos, porque tu tens o melhor para mim. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Ele dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por isso há necessidade de entregarmos as nossas vidas na mão do Senhor. Por isso a palavra de Deus vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, irmãos, o que acontece? Quando chega em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, a palavra de Deus vai dizer assim: quando Davi se assustou com aquela situação, naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus? Como poderei? O que aconteceu, irmãos? Quando Davi fez essa pergunta, falaram para ele: olha, tem uma casa aqui perto. E esta casa, irmãos, era de Obed-edom. Presta só atenção no que eu vou dizer nesta noite. Obed-edom, ele ficou sabendo do que tinha acontecido com aquele homem que tentou segurar a arca e morreu. Obed-edom, irmãos, ele aceitou correr os riscos para ter a presença de Deus em sua casa. Ele sabia que sua casa se tornaria o melhor lugar do mundo por causa da presença de Deus na casa dele. Mas famílias não estão dispostas a pagar os preços, infelizmente. Muitas famílias hoje não estão dispostas a pagar o preço. Correr risco de ser uma coisa onde a presença de Deus é real. Então, qual é o risco que você está disposto a passar, de que você está disposto a abrir mão para que a presença de Deus esteja na sua casa? Obed-edom sabia, irmãos, que não era qualquer um que podia tocar naquela arca. Obed-edom sabia do problema que poderia ocasionar de morte na vida dele, se por acaso ele esbarrasse ou tocasse naquela arca que estava dentro da sua casa. Mas aquela arca representava a presença de Deus. Aquela arca, ele poderia tomar os cuidados para não trocar, para não desobedecer. Olha só, o cuidado para não desobedecer à ordenança de Deus, porque Deus já tinha dito só quem poderia tocar naquela arca. Então, no estado de obediência, ele falou assim: eu permito que fique na minha casa. Vocês vão colocar no lugar e eu vou olhar todo dia ela, eu vou guardar ela. Ele só não podia tocar naquela arca. E só do fato, irmãos, daquela arca estar na casa dele, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a casa dele foi abençoada. Uzá foi fulminado pelo Senhor. Obed-edom poderia ter pensado melhor e ter rejeitado a proposta de Davi, mas ele preferiu a presença do Senhor do que das provações humanas. Ele estava disposto a correr risco pela presença do Senhor.
A bênção decorrente de disponibilizar a sua casa para a presença de Deus trouxe o nome de Obed-Edom até os nossos dias. Até hoje nós falamos, estudamos e pregamos o que a presença de Deus trouxe para a casa, para a família de Obed-Edom. Para você ter ideia, irmãos, a esposa dele era estéril. E depois que a presença de Deus chegou naquela casa, ela teve filhos. Porque, irmãos, quando a presença de Deus está em nós, está em nossa casa, irmãos, algo novo acontece, aleluias. Para fazer, irmão, da sua casa o melhor lugar do mundo, a segunda coisa que você precisa fazer é estar disposto a consagrá-la na presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, 11 vai dizer assim: a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, o geteu, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Abençoou não somente ele, mas toda a sua casa. Obed-Edom, irmãos, não perdeu tempo, ele aproveitou a oportunidade de ter a presença do Senhor dentro da sua casa para consagrar a sua família. Quantos lares, irmãos, nós estamos entrando aí, entramos nas casas e muitos profanando o nome de Deus, muitos profanando a palavra de Deus, muitos até dizendo que essa palavra é uma palavra comum, a Bíblia é uma palavra comum, escrita por homens comuns. Mas nós sabemos que ela não é tão comum assim, irmãos, porque nós temos ela em ordem cronológica, de acontecimento, mas se nós formos colocá-la em ordem de escrita, irmãos, nós não conseguimos compreender. E esse mistério só quem pode fazer é Deus, o homem comum não poderia fazer. A palavra de Deus ela é tão inspirada, tão importante, irmãos, que assuntos que estão acontecendo hoje, ela já trazia para nós anos e muitos anos atrás. O que você está disposto a fazer para a sua casa seja o lugar melhor do mundo? Como consagrar o meu lar ao Senhor? Deus está em sua casa? Será que Deus só está nos templos, nas igrejas? Não, Deus, Ele precisa estar na sua casa. Ele precisa estar no seu lar. Obed-Edom não perdeu o tempo e aproveitou a oportunidade de ter a presença de Deus e consagrar a sua casa. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Aquela casa nunca mais houve tristeza naquele lugar por causa da presença de Deus naquele lugar. A pergunta que eu quero fazer nesta noite para a sua vida é: Deus está na sua casa? Então esteja disposto a consagrar a sua vida e a vida da sua família e na presença do Senhor. Esteja dispostos, irmãos, a mudar a rotina. E eu tenho certeza que se você fizer isso, irmãos, você vai ter a presença de Deus na tua casa. Que mudar a rotina, irmãos. Tirar um momento dentro da sua casa para adorar o nome do Senhor. Tirar um momento na sua casa para orar ao Senhor. Tirar um momento da sua casa para ensinar sobre o Senhor. Porque a palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento de Deus. Quando Deus está na sua casa, irmãos, coisas importantes acontecem na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida de todos que estão dentro da sua casa. Porque você, quando tem Deus na sua casa, a presença de Deus está no seu lar, você pode ser o promotor da paz e não da guerra. Você pode ser o demonstrar a confiança e não a dúvida. Você construi esperança e não a derrota. Você distribui amor e não ódio. Você compartilha a vida e não a morte. Olha a diferença da casa que tem Deus. Olha a diferença da casa que tem a presença de Deus dentro do seu lar. Enquanto muitos estão aí, irmãos, promovendo a guerra, aquele que tem Deus, ele promove a paz. Ele sempre há uma esperança. Não se apavore. Deus pode resolver as suas causas. Deus pode trazer a paz. Deus pode trazer a cura. Deus pode abrir a porta de emprego. Mas, acima de tudo, Deus pode te salvar através do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o mais importante na vida do ser humano, que é ter o nome escrito no livro da vida. Aleluias. Para fazer o meu lar o melhor lugar do mundo, irmãos, eu preciso compartilhar da presença de Deus. Mas como assim, irmãos? Compartilhar a presença de Deus.
Quando as pessoas vêm para dentro da sua casa, ao invés de juntar e ficar falando mal de ciclano, de beltrano, de fulano, quando alguém entrar na sua casa, olha a diferença de quando alguém entra na casa daquele que tem Deus na sua vida, sabe o que acontece, irmãos? Eu quero ler com vocês aqui, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, olha só. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, ou seja, por causa da presença de Deus na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Olha só, irmãos, uma casa que até então era uma casinha simples, uma casa onde que ninguém ouvia falar, mas agora por causa da presença de Deus, o rei daquela cidade, o rei de Israel, ficou sabendo não só da casa, mas do que a presença de Deus estava fazendo naquela casa. Eu não sei como está a sua casa nesta noite, eu não sei como está o seu lar nesta noite, eu não sei como estão os seus filhos, eu não sei como está o seu esposo, a sua esposa, mas eu quero dizer uma coisa para você: deixa Deus entrar dentro da sua casa, que a presença de Deus seja real e contínua dentro do seu lar, e você vai ver, irmãos, que as pessoas que ouvirem falar da sua família, vai ouvir palavras de bênçãos, vai vir palavras de vitória, vai vir falar de você, você vai ser o referencial de Cristo na terra. A sua família, como diz o hino, perfumarão gerações e gerações. Chegou o tempo da arca ser retirada da casa de Obed e ser levado para a cidade de Davi. Mas sua casa nunca mais seria a mesma depois que experimentou a presença de Deus. A arca não poderia ficar a vida toda na casa de Obed-edom. Outras pessoas também deveriam ter a oportunidade da experiência das bênçãos da presença do Senhor. Por isso a arca foi levada para a cidade de Davi. Aquele lugar se tornaria o local de adoração ao povo judeu. Ali o povo prestaria culto ao Senhor e experimentaria suas bênçãos. Ou seja, irmãos, Deus precisa entrar na minha casa, as bênçãos de Deus precisam entrar na minha casa, o Senhor tem que ser o Senhor da minha casa, para que eu venha compartilhar com os meus vizinhos, compartilhar com o mundo, desse Deus que tudo faz, desse Deus que transforma, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E isso se eu verdadeiramente ter a presença de Deus dentro da minha casa, aleluias. A presença do Senhor precisa ser compartilhada. Mas será que essa presença é tão viva e real na sua casa, a ponto de você desejar compartilhar com outras pessoas? Irmãos, as bênçãos de Deus são tão grandes na minha vida, na minha família, que eu tenho o prazer de levar essa mesma presença, de oferecer esse Jesus, de falar sobre Deus para outras pessoas e dizer, se a sua casa está assim, uma bagunça, Deus pode consertar a sua casa, basta Ele ser o centro de morada dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque quando Deus é o centro da nossa casa, irmãos, nós procuramos agradá-lo, nós procuramos fazer a vontade dEle, e quem faz a vontade de Deus, irmãos, ele sempre continua sendo abençoado, porque quando você agrada ao Senhor, em Neemias capítulo 8, versículo 10, vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, e quando, irmãos, nós agradamos ao Senhor, no comportamento, maneira de viver, deixando Deus entrar na nossa casa, ouvindo a nossa esposa, ouvindo o nosso esposo, amando nossa família, conversando com nossos filhos, ensinando a palavra de Deus a eles, irmãos, Deus se alegra, e quando Deus se alegra, nós ficamos fortes para vencer as lutas do dia a dia. Nós não nos atemorizamos, porque confiamos no Senhor, aleluia. O interessante na vida de Obed-edom, irmãos, é que ele não precisou ficar dizendo com as pessoas o que tinha acontecido na vida dele. Não precisou, porque quem tem Deus na vida, irmãos, quem tem a presença de Deus dentro da sua casa, ele não precisa ficar falando, Deus me abençoa, o meu lar é abençoado. Não, o mundo vê. O mundo vê
Você viu que chegou para Davi, que a casa de Obed era abençoada, que Deus tinha prosperado ele em tudo, e ele não tinha falado nada para ninguém. Porque, irmãos, quando você tem a presença de Deus na sua vida, você não precisa falar, porque o mundo vê Deus em nossas vidas. O mundo olha nós saindo, indo para a igreja. O mundo olha em nossas vidas e fica observando, engraçado, ali nem parece que mora ninguém. Ali só ouço hino, só ouço paz. Você não vê quebra-quebra, não vê palavrão, não vê panelada, você só vê harmonia naquele lar. Por que é assim? Porque Deus está na nossa casa. Aleluias, aleluias. As pessoas precisam ver a presença de Deus em nossa casa. Precisam experimentar da mesma bênção dessa presença. E essa presença divina será compartilhada naturalmente quando eu e minha família servimos ao Senhor. Nós temos prova disso, irmãos, que Josué, ele chegou e reuniu o povo e disse assim: olha, eu não sei o que vocês vão continuar fazendo, se vocês vão continuar adorando o Deus dos seus pais além do Jordão, mas eu e minha casa tomou uma decisão. Josué tomou uma decisão que foi bênção para toda a sua vida. Ele disse: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. E nesta noite o Senhor está perguntando, eu não sei como está dentro da sua casa, eu não sei qual o tipo de vida que você tem levado na sua casa. Talvez você tenha levado um tipo de vida de preocupação, de decepção, de solidão dentro de casa, pais ausentes, pais que não se preocupam, pais que não têm tempo para parar e sentar e falar: meu filho, eu te amo. Filhos que nunca falaram para os seus pais que o amam. Nós precisamos, irmãos, dizer para estas famílias que ainda há esperança, que ainda há uma solução, porque a minha família é abençoada por Deus. Essa bênção não é só para a minha família. Esse amor, esse carinho de Deus não é só para a minha família, é para toda a família. Então você precisa deixar Deus entrar na sua casa. Você pai, você mãe, você filho, precisa ser o canal de bênção para a sua casa. Então onde vocês precisam agora tomar uma decisão de escolher, assim como Josué fez, escolher servir a Deus, escolher a presença de Deus, escolher as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então você precisa escolher. Ah, meu pai não quer saber, mas você então, filho, precisa escolher. Ah, meus filhos não querem saber, mas vocês, pais, tomam a decisão para que vocês venham ser o canal de bênção para a sua família. Se seu pai não quer, filho, seja esse canal. Se seus filhos não querem, pai, seja esse canal. Mas pelo menos um de vocês precisa aceitar, precisa reconhecer, precisa deixar que Deus seja o Senhor na sua casa, para que a presença dEle entre, porque a palavra de Deus diz que a minha esposa, ela é abençoada por causa da minha vida, o seu esposo é abençoado por causa da sua vida. Então ele pode até não querer agora, mas vai chegar um dia, por causa do seu testemunho, por causa da presença de Deus na sua vida, ele vai querer, ela vai querer, seus filhos vão querer, porque eles estão vendo a diferença do que é Deus na sua vida. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo o seguinte: a casa de Obed-Edom tornou-se o melhor lugar do mundo para ele e para toda a sua família. E creio também, meus irmãos, para as pessoas que estavam ao seu redor. Tudo isso por causa de um ponto único e fundamental, que é a presença de Deus na casa e na vida dele. Outrora nem sabíamos quem era Obed-Edom. Era um morador que morava separado numa casa simples. E agora você vê o rei falando dele. Você vê a Bíblia falando dele. E essa história foi de geração a geração, por um único motivo: por ter deixado Deus, a presença de Deus, entrar dentro da sua casa. A presença de Deus em sua vida, irmãos, e da sua família deve fazer toda a diferença. Porque o Senhor diz amar a Deus sobre todas as coisas.
Você junto com a sua família, meus irmãos, precisam florescer no lugar que estão. Vocês também podem fazer a sua casa o melhor lugar do mundo, mas como? E aí eu quero terminar a mensagem desta noite, resumindo a mensagem desta noite. Como eu posso fazer o meu lar, a minha casa, a minha família, o melhor lugar do mundo? São 3 coisas que você precisa. Primeiro, estar disposto a correr risco pela presença de Deus. Mas pastor, o que é correr risco? Talvez você vai aceitar Jesus. Talvez você vai aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E talvez quando você chegar dentro da sua casa, alguém vai dizer para você, ou Deus ou você. E aí você vai ter que escolher. Talvez você vai ter que abrir mão de algo que você fazia que agradava a sua família, que trazia lucros para a sua família. Mas o que você está disposto a fazer para que a presença de Deus entre no seu lar? Qual é o risco que você quer ter? Eu prefiro, irmãos, abrir mão de tudo e ser salvo, do que ter tudo e ter a morte eterna. E eu creio que você também não queira o mesmo. A segunda coisa, irmãos, está disposto a consagrar na presença de Deus. E como eu vou consagrar? Primeira coisa, para eu consagrar alguma coisa a Deus, eu preciso consagrar a mim mesmo a Deus. E como consagrar a mim mesmo a Deus? Aceitando como meu único e suficiente Salvador. E depois disso, irmãos, em oração, em jejum, em buscas constantes da presença de Deus na minha vida, interceder pela minha casa, interceder pela minha família, consagrar a ela ao Senhor. Consagrar os nossos filhos, consagrar o nosso futuro, entregar tudo na mão de Deus. E por último, irmãos, esteja disposto a compartilhar essa presença. E mostrar ao mundo o que a presença de Deus fez na sua casa. Quantos de vocês, alguns anos atrás, eram rejeitados pela sociedade? Alguns de vocês, outrora atrás, não tinha esperança, mas a partir do momento que você teve um encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que a presença de Deus entrou dentro da sua casa, você não é mais o mesmo, você não é mais a mesma. Você agora, antes você ficava no canto chorando em depressão, preocupada, ansiosa com o dia de amanhã, e hoje você fala, igual o apóstolo Paulo diz, a tua graça me basta. Aceite Jesus nesta noite. Aí mesmo dentro da sua casa, dentro do seu lar, você que se encontra afastado, reata a sua aliança com Cristo. Você que nunca tinha aceitado a Jesus Cristo, abre o seu coração e juntamente comigo vamos fazer uma oração pedindo Deus para entrar na sua vida, para fazer morada na sua vida, para que primeiro Ele venha fazer morada na sua vida e depois a sua casa, como resultado de você ter se entregado a Deus, ser a habitação do Senhor. Você crê nisto? Você está disposto a correr este risco pela presença de Deus? Você está disposto a consagrar o seu filho, sua esposa, o seu lar ao Senhor? Você está disposto a compartilhar dessa presença de Deus na sua casa? Então feche os seus olhos que eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos e confiando em Deus, você vai consagrar o seu lar ao Senhor e vai pedir ao Senhor que você seja a porta de salvação, a porta da libertação, a porta de cura para dentro da sua casa, para dentro do seu lar e para dentro da sua família. Ore comigo. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós adoramos, nós exaltamos, nós engrandecemos o seu santo nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Neste momento, ó Pai, a qual esta mensagem tem chegado nos lares. Quantos lares, ó Pai, queridos e felizes, quantos lares, ó Deus, com espírito de separação, quantos lares, ó Deus, passando prova, passando luta, Pai. Nós não estamos dizendo aqui, ó Pai, que eles não terão mais provações, mas estamos garantindo uma coisa, ó Pai, que no mundo, ó Pai querido, seu Filho amado Jesus Cristo disse que tinha aflição e Ele venceu o mundo.
Uma coisa nós podemos afirmar para essas pessoas que estão tendo ó Pai querido, encontro contigo nesta noite, que, ó Pai querido, a guerra pode até continuar, as lutas podem até continuar, as provações podem até continuar, mas a partir de agora o general é Jesus Cristo, e aonde o general é Jesus Cristo, aleluia, a tua presença, ó Pai querido, é constante, ó Deus, e já somos muito mais do que vencedores por Cristo Jesus, então a vitória já é garantida. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, vai entrando dentro dos lares neste momento, Pai querido, que Tu venha sondar cada lar, ó Deus, venha sondar cada coração, e ver se há algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Pai querido, esta pessoa, ó Deus, que neste momento está se entregando a Ti, está se oferecendo a Deus como canal de bênção para a sua casa, como canal da Tua presença para a tua casa, como o canal de salvação para dentro da tua casa, ó Deus. Tu vem escrever esse nome no livro da vida, e que a vida dessa pessoa e de toda a sua família, a partir de hoje, não venha ser mais a mesma, mas venha ser, ó Deus, uma família que venha, Pai querido, alegrar-se com a Tua presença, vai contagiar os seus vizinhos, e vai compartilhar, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder, e das vitórias que eles têm alcançado, por causa da Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos já Te agradecer pela vitória, e declarar estes lares, ó Pai querido, vitoriosos, em nome de Jesus, que vive e que reina não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluias. Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, que a presença de Deus seja real e contínua dentro da sua casa, em nome de Jesus. Que Deus assim vos abençoe rica e abundantemente, e no próximo domingo estaremos juntos novamente, assim se Deus permitir. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta mensagem, ó Deus. Assim como a Tua presença fez diferença na vida de Obed-Edom e de toda a sua família, inclusive de sua vizinhança, Pai, e de tudo que ele tinha. Tu também, ó Pai, a sua presença possa fazer diferença naqueles que nesta noite fizeram um propósito contigo, ó Deus, de ser o canal para a vida deles, e da família deles, e da casa deles, e da vizinhança deles, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, te agradecemos por essa maravilhosa palavra em nossos corações. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta mensagem em nossos corações, que verdadeiramente, ó Deus, Tu possa mostrar para eles, ó Deus, que a Tua presença na vida deles faz muito a diferença, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, Tu venha estar entrando em cada lar, jogando por terra, ó Deus, todo o mal, e enchendo da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus. Deus amado, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, juntamente com a Tua igreja, perto, longe, ó Deus, online, ó Pai querido, aonde quer que eles estejam, dentro do carro, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer estiverem, ó Pai querido, seja alcançado pela Tua palavra, seja alcançado pela Tua presença, seja alcançado pelo Teu poder, e receba a bênção, a vitória, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, depois da bênção apostólica, eu vou deixar um hino que é uma oração, você pedindo a Deus que a sua casa seja uma casa de bênção. Assim que terminar, que eu der a bênção apostólica, não desligue, mas profetize esse hino na sua casa, cante junto conosco, e profetize na sua casa, que a sua casa seja a casa de bênção, que a sua casa seja a casa da presença de Deus. Esse é um hino muito maravilhoso para a família. Então, antes de desligar a televisão, antes de desligar o celular, cante esse hino juntamente conosco, e Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Receba as bênçãos de Deus, estenda as suas mãos e receba as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que assim Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém, amém e amém.
casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá